Certo, pessoal? Finalizados os nossos 5 minutinhos de costume, então, né? Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar nosso, né? Segurança na prática. O tema de hoje é Human-Centric Security, né? Fortalecendo o elo mais fraco, ou seja, segurança centrada em humanos, centrada em pessoas, né? A gente está hoje aqui com o nosso parceiro, a Proofpoint, né? Representado aí pelo Jorge. Boa tarde, Jorge. Obrigado aí pela presença. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. E, então, também, como de costume, vamos iniciar aqui agora com uma pequena contextualização. Depois eu passo a palavra para o Jorge, para que ele, né, endereça esse nosso cenário aqui. Então, iniciando com um panorama atual, nós temos, o usuário, né, o seu colaborador ou o seu próprio usuário, e temos ali toda a questão também da transformação digital, né? A gente talvez já esteja cansado de ouvir sobre esse tema, mas ele é uma realidade, né, inevitável nesse momento. E é, de fato, então, uma realidade para a gente, toda a questão da transformação digital, né? Nós temos cada vez mais sistemas ali saindo do modo analógico, né? Serviços, e estão indo para o meio digital. E isso, claro, é uma realidade. Principalmente, né, por causa do advento da nuvem. Então, cada vez mais organizações estão adotando a nuvem, né? Seja com ambientes, seja ali com plataformas, seja a nível de infraestrutura, ou não, você tem ali um pacote de serviços de e-mail, mas de alguma forma ali, grande parte das empresas já está utilizando a nuvem. Temos a questão da mobilidade, né, que está bastante aumentada nesse momento. Então, a gente tem ali colaboradores e usuários acessando aplicações e recursos a partir de dispositivos móveis, né, celulares, tablets, notebooks, né, usando esses dispositivos, muitas das vezes não controlados, né, não supervisionados, a partir do teletrabalho, que é, de fato, então, a próxima questão. Então, deu uma teletrabalho. Questão do trabalho remoto, né? Então, principalmente após a pandemia, nós tivemos aí um grande aumento dessa realidade, né, dos colaboradores que saem do perímetro controlado da organização, né, você tem lá a sua sede na empresa, e você passa a trabalhar de casa, né? Muitas das vezes é um ambiente não controlado, não protegido, você muitas das vezes também está utilizando dispositivos não controlados, né? Então perceba um problema. Você tem ali, né, uma das questões que vai ser levantada agora em breve, né, em relação ao aumento da superfície de ataque. Você tem ali um colaborador em um ambiente talvez não supervisionado, em dispositivos não supervisionados. Isso também, claro, é uma realidade para a gente hoje, né? E esse cenário, né, gera essa demanda por acesso, né, de qualquer lugar e a qualquer momento. Então, você precisa que esse recurso ele possa ser acessado dessa forma, né, e você precisa estabelecer, claro, controles para que isso seja feito de forma segura, né, porque muitas das vezes você tem ali agora um colaborador em sua casa, ele pode estar ali de um cybercafé, né, de um dispositivo móvel em uma viagem. Então, essa necessidade de acessar, né, a qualquer momento e de qualquer lugar também é uma grande realidade. E permeando todo esse cenário, claro, nós temos outras questões, como eu mencionei, o aumento da superfície de ataque, né? Você tem esses novos ambientes na nuvem, você tem esses novos dispositivos, né? Você tem a casa do seu colaborador. Então, esse cenário, né, que era mais perimetral, focado ali na sede da organização, você tem agora um cenário bem mais segmentado e, consequentemente, claro, bem mais complexo, né? Não obstante, ali as ameaças, claro, elas estão também sempre evoluindo, né? Então, você tem ali, principalmente com o advento aí da inteligência artificial, cada vez mais em alta, né? Certo que são usadas, ela está sendo implementada em ferramentas de segurança, mas claro, né, que os cybercriminosos também estão fazendo uso dela para atividades ilícitas, né? Ali você gerar algum tipo de ameaça automatizada, um tipo de força bruta, e claro, né, os e-mails de phishing e afins que também estão muito fiéis com o uso dessa inteligência artificial. Então, as ameaças estão, de fato, bem avançadas. Nesse cenário de nuvem e mobilidade, nós temos também, claro, um grande aumento de tráfego de dados e informações transitando nesses meios. Então, isso acaba sendo ali um eventual prato cheio dos cyberatacantes, né? Porque esse volume de tráfego de dados e informações é bastante grande, tá? E, claro, as questões regulatórias ali, pertinentes à sua organização, leis e normas, né, relacionadas à legislação, e uma realidade também bastante no nosso mercado, né, de segurança da informação, é claro, a escassez de mão de obra aí que não acompanha.
a evolução do cybercrime. Então, né, novamente, no centro disso tudo, desse cenário, temos, né, uma pessoa, um ser humano, seu colaborador, seu usuário, que está ali no centro disso tudo. E a ameaça é iminente, né, que a gente percebe então. E quais são elas? Quais as possíveis nesse cenário? Você pode ali estar recebendo algum tipo de conteúdo malicioso, né, com artefatos do tipo ransom, tá? Você tem ali as informações, né? Vou mencionar um pouco mais à frente. E o maior vetor de ataques relacionado a ransom continua sendo o e-mail, né? Seja um ransom ou qualquer outro tipo de malware, né? Você está ali tendo o e-mail como um dos grandes principais vetores de difusão desses artefatos maliciosos. Você também tem como ameaça, claro, os phishing sofisticados e personalizados, como eu mencionei, com inteligência artificial generativa, né? Eles estão conseguindo desenvolver e-mails cada vez mais fiéis, né? E críveis, claro, né? Para o profissional que está ali interagindo com ele. Então, a gente tem a incidência de phishing, né? Direcionado ou não, sendo uma realidade bastante grande, principalmente com o uso da inteligência artificial para que esses e-mails fiquem cada vez mais personalizados e dentro do contexto de quem os lê, né? Facilitando aí, claro, que eles sejam fisgados. Roubo e vazamento de credenciais sempre é uma ameaça bastante pertinente nesse cenário, né? Você tem ali não só com esses artefatos maliciosos sendo difundidos por e-mails ou qualquer tipo de acesso a sites maliciosos, né? A própria engenharia social, você tem sempre ali o cyber-atacante objetivando esse roubo, né, de credenciais para que eles possam escalar no seu ambiente de forma mais simples, né, ou que eles possam simplesmente ali, vazar essas credenciais, né, vender, vazar essa informação para gerar algum tipo de prejuízo para a organização. E acesso, de fato, ali a websites fraudulentos, maliciosos, que, dependendo de uma interação mal feita ali, você pode ter um artefato malicioso baixado ou a sua credencial, de alguma forma, roubada ou vazada. E, claro, novamente, é uma pessoa, né? É um humano, é um usuário, um colaborador que está sendo assolado por essas ameaças. Então, de fato, sem soluções de controle, né, os usuários eles vão estar, de fato, ali a um clique de iniciar um incidente crítico. Um incidente desse que muitas vezes pode gerar prejuízos, não só de sanções, leis e normas aplicáveis, né, como ali perda de reputação e a própria, né, consumação ali, de fato, do seu incidente, seria ali a perda, o vazamento de dados, ou a criptografia né, dos seus dados. Então, isso deve ser evitado e, claro, a gente precisa de soluções de controle de segurança para endereçar isso. De fato, como se proteger nesse cenário? Proteção contra ameaças no e-mail. Esse é o primeiro ponto. Você tem ali o e-mail, um dos principais vetores, você protege o e-mail, você garante ali que artefatos maliciosos não estejam passando, né, não estejam sendo permitidos de ser interagidos, né, para que você não possa baixá-los e comprometer eventualmente aí seu pacto. Né. Você tem que também endereçar a parte de phishing, né, claro, para que possa ser reportado um e-mail de phishing, né, para que anexos não passem. Então, essa proteção contra ameaças de e-mail tem que ser realizada, né? Proteção contra a perda de dados, né? Você ter ali um tipo de solução que evite a perda de dados, ali seja por exfiltração, seja por um print de tela, seja ali por né, pelo Teams, né, pelo SharePoint, coisas afins, né, que você possa estar compartilhando dados. Você precisa ter controle de segurança, né, aplicados nesse ambiente para que você evite, claro, a perda desses dados. Então, uma proteção é bastante pertinente para se proteger. A parte do acesso seguro, você precisa garantir que o seu usuário, que o seu colaborador, ele esteja ali utilizando a sua credencial válida, realizando um acesso seguro baseado ali em contexto, né, para que ele possa acessar não só aplicações, mas também os recursos, né, servidores e afins que ele precise acessar de forma segura. Então, garantir esse acesso seguro para o colaborador é bastante importante para a proteção do mesmo. E, claro, programas de conscientização. A gente objetiva sempre aqui em segurança que a cultura de segurança da informação ela seja estabelecida dentro da organização, né? Que isso é bastante importante, que se torne rotina do colaborador estar em contato com esses temas de segurança, né? Que isso seja feito também de forma natural, tá? Para que ele possa aprender, para que ele possa interagir, de forma muitas vezes ele gamificada, interativa, né? Para que isso não se torne algo maçante, se torne algo que ele possa realmente ter no dia a dia, no cotidiano, adotar para o trabalho dele
E, claro, isso vai aumentar ali não só a maturidade da organização, mas, claro, gerar essa cultura tão sonhada aí de segurança da informação, né? Esses programas ali devem ser, em teoria, mais robustos, né? A gente pensa aí, muitas das vezes em campanhas, treinamentos, mas se a gente puder estabelecer ali algum tipo de métricas relacionadas aos seus colaboradores, como eles estão se saindo nesses treinamentos, né? Realizar testes de phishing com esses colaboradores, se eles estão interagindo, né? Se a gente puder tirar métricas disso, né? Realizar comparações com outras organizações, a gente puder usar essas métricas para que a gente possa difundir o conhecimento pertinente por um colaborador que, por exemplo, não se saiu tão bem em determinado treinamento, né? A gente precisa, então, de um programa robusto de conscientização que a gente possa estar aí, né, aumentar a nossa cultura de segurança da informação. E isso, claro, vai corroborar aí com toda a parte de proteção desse colaborador, né, desse usuário, e vai, claro, fortalecer esse chamado elo mais fraco. E o que a gente tem visto no mercado, então, em relação a esse cenário? Como eu mencionei, o maior vetor de ataque do tipo ransom continua sendo o e-mail, tá? Ainda é um vetor muito grande de artefatos maliciosos. As soluções de proteção de e-mail ali ofertadas pelos provedores de nuvem, elas podem não estar acompanhando a evolução do cybercrime, tá? Então, elas não são tão robustas a ponto de endereçar todos os pontos que precisam ser endereçados. E, claro, basta ali um e-mail malicioso, né? Apenas um clique desse seu usuário, desse seu colaborador, paralisar ali, vai gerar algum tipo de incidente que pode ele, paralisar toda a sua empresa, toda a sua operação, e gerar ali, claro, prejuízos indesejados. Então, vamos partir aqui agora para a demonstração, né? A gente está aí, como eu mencionei, com a Proofpoint, representada pelo Jorge hoje, né? Ele é Senior Sales Engineer da Proofpoint, e ele vai estar realizando essa demonstração para a gente de como a Proofpoint enxerga, né, juntamente da Future, que a gente pode endereçar todo esse cenário. Jorge, pode ficar à vontade aí. Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a minha tela e aí a gente já começa. Então, vamos lá. Eu vou passar brevemente por alguns slides aqui, mas eu quero mostrar assim a maneira como a gente entrega esses dados dentro da nossa plataforma, né? Então, nós temos uma abordagem aqui, pessoal, no qual a entrega das nossas soluções de proteção, elas estão muito drivadas a ter o usuário no centro dessa proteção, né? Pensando em controles que gerem menos fricção para o trabalho desse usuário, controles que sejam mais efetivos, né? E falando um pouquinho sobre a Proofpoint primeiro, para quem ainda não conhece, a Proofpoint ela é reconhecida mundialmente aí como líder no principal, como líder, né, na proteção do principal vetor de ameaças que é o e-mail, né? Então, se nós analisarmos aí relatórios da Forrester Wave, da Frost Radar, relatórios da Gartner, e não de 2023 apenas, mas a gente olhar para o passado, é uma tendência a Proofpoint ela estar sempre no topo aqui nessa liderança, né? Hoje nós temos uma base aí com mais de 230 mil clientes globalmente, 87% das empresas da Fortune 100 são protegidas pela Proofpoint, né? Mais de 60% das empresas da Fortune 1000 também são protegidas pela Proofpoint, né? Então, realmente, a gente traz aqui uma plataforma agnóstica à solução de colaboração utilizada para realmente conseguir entregar aí uma proteção centrada na pessoa, centrada no usuário, tá? Falando sobre DLP, pessoal, a Proofpoint ela é o segundo maior player quando a gente olha para market share, né? Então fica atrás apenas da Broadcom / Symantec, aqui justamente por tempo de existência, por tempo aí realmente que esse tipo de solução legada está no mercado, né? Mas é uma solução que vem sendo amplamente utilizada, né? A gente tem tido uma excelente aderência, é uma solução que tem um roadmap incrível, e novamente trago aqui a mensagem de plataforma.
né? Todos esses recursos, quando a gente olha para a proteção de e-mail, conscientização de usuário, proteção contra vazamento de dados, proteção de identidade, todos esses recursos, eles se complementam. Eu tenho troca de informações para realmente eu trabalhar uma perspectiva aqui de plataforma, para que essas soluções elas não operem de forma isolada, e a gente vai ver um pouquinho isso na prática, tá, pessoal? Olhando um pouco para o risco cibernético e o fator humano, né, o que a gente tem, né? O e-mail, ele ainda é o principal vetor para comprometimento inicial, né? Então, essa é uma figurinha muito comum, é a cadeia de ataque, né? Então, os atacantes, eles também seguem uma metodologia para ataque, né? Então, olhando para a cadeia de ataque, o que a gente tem? Esse comprometimento inicial, o reconhecimento, o principal vetor ainda é o e-mail, pessoal. E isso quem fala não é somente a Proofpoint. Se a gente pegar relatórios da Verizon, a gente tem ainda evidências aqui que o e-mail ele é o principal vetor para comprometimento inicial, né? A gente tem que as identidades elas passam a ser fator-chave na progressão desse ataque, né? Então, quando a gente pensa no usuário, quais são as identidades que esse usuário possui que eu preciso entregar proteção, né? Porque são identidades que o atacante certamente ele vai explorar para conseguir trabalhar o processo de escalonamento de privilégio e movimentação lateral, né? E quando a gente analisa ataques recentes, né, o vazamento de dados explorado pelos atacantes, né, é muito comum, né? É comum o atacante se preocupar com a exfiltração do dado para posteriormente poder fazer algum tipo de extorsão contra essa empresa e posteriormente também trabalhar a criptografia do ambiente, né? Então começa hoje ali com o trabalho de exfiltração e avança para extorsão barra encriptagem ali do ambiente do cliente, né? Então o vazamento de dados é utilizado pelos atacantes para justamente aí poder seguir com o processo de extorsão. E a gente tem também aqui, pessoal, um ponto importante que são as ameaças internas, né? Aquele usuário mal intencionado ou aquele usuário descuidado que está vazando dados sensíveis, dados sigilosos, né? Então, quando a gente olha para a cadeia de ataque, basicamente o que nós temos é e-mail como o principal vetor de comprometimento, as identidades como fator-chave para que o atacante possa progredir nessa cadeia de ataque com escalonamento de privilégio e movimentação lateral, e vazamento de dados como objetivo desses atacantes. O que nós temos em comum em cada um desses pontos aqui na cadeia de ataque é realmente o fator humano, né? O atacante ele vai explorar de forma árdua ali a vulnerabilidade do fator humano, né? Então vai explorar a vulnerabilidade, a falta de conhecimento, conscientização do usuário, né? O trabalho de engenharia social, as identidades mal protegidas, os usuários descuidados para realmente conseguir atingir o objetivo final, né? A Gartner, ela traz aqui, né, para 2024 e 2025, quais são as estratégias aqui imperativas dos CISOs, né? Então, os CISOs, eles buscam aqui a adoção para um modelo de operação digital e mais eficiente. Olhando aqui também para o cenário de inteligência artificial, nem se fala, né? Hoje há uma corrida das empresas para elas estarem na vanguarda na adoção da inteligência artificial nos seus processos de negócio, né? E temos também aqui o pivô da segurança centrada no fator humano, né? Um ponto muito interessante desse relatório, pessoal, é que o que os CISOs eles trazem à tona é justamente a ineficiência, até então, dos mecanismos de controle
de controles adotados para a proteção no ambiente são mecanismos ali que normalmente trazem uma frição para o trabalho daquele usuário, para o trabalho daquele colaborador, né? Então, hoje, busca-se aí a adoção de controles que gerem uma menor frição com o usuário final, né? Gerem uma menor frição com o negócio, consigam entregar valor e realmente tragam ali a visibilidade realmente dos controles e da efetividade centrada no ser humano, né? 74% aí das brechas, né, e se a gente for olhar esse relatório da Verizon de 2023, o DBIR, é um relatório muito bacana. Ele traz aqui todos os insumos para a gente conseguir entender esse panorama de ameaças, e entender como as principais brechas ocorreram. Aí a gente tem ataques de BC, que são os ataques de impersonificação, né, diversos ataques que o principal fator explorado pelo atacante para o sucesso desse vazamento de dados foi o ser humano, né? Então, novamente, a gente precisa trazer os controles com menor frição, ali com menor impacto para o negócio, mas que tragam uma maior eficiência na proteção, né? Então, trazer esses controles de proteção para perto do usuário, trazer esses controles para que eles trabalhem de forma mais harmônica com o dia a dia dos meus usuários e entregando uma maior eficiência, né, pessoal? E não é apenas o phishing, né? Novamente, se a gente analisa esse relatório, existem aí outras ameaças que são exploradas pelos atacantes, né? Assim, o que vale ressaltar aqui são as credenciais, né? Esse é um ponto chave na progressão do ataque, né? É comum a gente observar esse uso de credenciais roubadas, ataques de força bruta, roubo de tokens aí de MFA para que realmente esse ator malicioso ele consiga progredir dentro desse ataque. E uma tendência, né, é a questão aqui dos misdelivered emails, né? O que é isso aqui? É aquele e-mail que o colaborador, por engano, fez o envio, por exemplo, e isso caracteriza uma exfiltração de dados, né? Aquele e-mail que alguém de legal enviou para um parceiro e é um e-mail que tem ali um contrato de uma fusão de um cliente específico, né? Era para enviar para o João, essa pessoa, por engano, enviou para o Jorge, né? Então, o que esse relatório ele traz é também essa característica do vazamento de dados, da exfiltração de dados, uh, por conta desse envio por engano, envio de forma maliciosa ali de dados sigilosos, né? Bom, olhando aqui para os vetores de ataque, novamente tendo o ser humano no centro aqui, como pecinha-chave para que esse risco ele se concretize, né? Nós temos as ameaças, né? Nós temos as impersonificações, né? Nós temos aqui vazamento de dados e temos também os riscos relacionados à identidade, né? Quando a gente olha aqui para os tipos de risco associado para cada uma dessas categorias, né, se a gente olha aqui para a ameaça, que tipo de ameaça? Eu tenho aqui os ataques de BEC, que são aqueles ataques de impersonificação, é um atacante se passando por você, pela sua marca, para a sua cadeia de suprimentos, para a sua cadeia de clientes, né? Esse atacante se passando por uma figura, por um executivo ali, por exemplo, o CFO da empresa, para algum funcionário que efetivamente faz o pagamento de contas. Então, novamente, se a gente analisa aquele relatório da Verizon, esse tipo de ataque que se enquadra ali debaixo dos ataques de engenharia social, no ano de 2022, ele tem ali mais de 50% de relevância no volume de ataques, né? As ameaças de malware, né? Os ataques de engenharia social,
nas suas diversas formas aqui. A credential phishing, né, que é o roubo de credencial aqui, e o meio de entrega normalmente é o e-mail, e também o roubo da conta, o roubo da identidade da nuvem, né? Impersonificação, né? O que são os riscos relacionados à impersonificação? Aqui a gente tem a impersonificação, novamente, da sua marca, feita por um atacante contra os seus usuários internos, né? A impersonificação da sua marca para terceiras partes e clientes, então é um atacante se passando por você, mandando um boleto para um cliente final, né, falando que, olha, venceu, esse serviço vai ser cancelado, você tem que pagar ou fazer o Pix, e é impressionante a quantidade de clientes que eu venho atendendo por conta desse tipo de ataque, né? E também a cadeia de suprimentos comprometida, né? Aquele fornecedor que, por ter uma postura de segurança não tão madura, esse fornecedor ele foi comprometido, ele está sendo estufado, colocando em risco você e a sua base de clientes. Quando a gente olha para perda de dados, né, o que eu tenho debaixo aqui da perda de dados? Eu tenho aquele usuário descuidado, né, é aquele usuário que não é usuário mal intencionado, é o usuário que, por exemplo, quer fazer o trabalho de home office, né, assim, não está seguindo a política ali de melhor gestão de dados, está copiando dados sensíveis para o Dropbox, para o Google Drive, para que ele possa continuar a trabalhar nesses arquivos desde a sua casa, está copiando esses dados para um USB, e isso não faz parte ali da política da empresa, né? A gente tem também o usuário comprometido, e aí nós começamos a conectar aqui esses riscos, né? Aquele usuário que sofreu com sucesso um ataque de credential phishing, teve a sua conta comprometida, e agora aquele ator malicioso usa a conta desse usuário para chegar no objetivo final dele, que é exfiltração de dados sensíveis, exfiltração do maior volume possível de dados, né, para posteriormente conseguir extorquir essa empresa e seguir com o processo de encriptar esse ambiente, né? E a gente tem aqui também o usuário malicioso, né, que hoje também se fala muito dos insiders, né? São os usuários ali que são classificados como ameaça interna. Aquele usuário que trabalha no departamento de engenharia, com projetos sensíveis, né? Esse colaborador recebeu uma proposta ou através de sites de emprego ali, se candidatou para entrar numa vaga no concorrente, e agora começa o trabalho de filtração de arquivos e propriedade intelectual, que não necessariamente é desse usuário, é propriedade intelectual da empresa, né? E aquele usuário começa essa extração porque ele aceitou a proposta de ir para esse competidor, e ele vai com toda essa propriedade intelectual da empresa, né? Os riscos relacionados à identidade, o que a gente tem aqui, pessoal? Principalmente o abuso das contas que estão ali no Entra ID, no Azure AD, né? E o abuso do Active Directory, né? O Active Directory, se a gente for analisar aí diversos ataques que tiveram um impacto muito grande, o AD ele foi pecinha-chave para aquele atacante conseguir progredir e escalar privilégios dentro do ambiente, né? Bom, olhando um pouquinho aqui como a Proofpoint ela consegue apoiá-los na contenção desses riscos ou na redução desses riscos, nós temos a parte da nossa plataforma aqui que vai trabalhar a proteção do principal vetor de ameaças ali, que é o e-mail, né? Então, quando a gente fala de threat protection, eu estou fazendo aqui toda a proteção de ameaças que são entregues através de correio.
É um processo agnóstico de proteção. O que que isso significa? Se hoje você utiliza um M365 como solução de colaboração, um Exchange on-premise, um Google Workspace, um Exchange, um Zimbra, o que for, a gente vai conseguir entregar o mesmo nível de proteção. Tá? Proteção contra as impersonificações. Impersonificação do quê? Da minha marca, do meu domínio, né? Algum atacante tentando impersonificar a Proofpoint.com contra a nossa base de clientes. Então é a proteção externa do meu domínio contra esse tipo de ataque de spoofing, contra esse tipo de ataque de impersonificação, né? DLP, né, e aqui a gente atende a todas aquelas categorias, seja o usuário destreinado, seja o usuário mal intencionado, seja o usuário que teve a sua conta comprometida, a gente vai conseguir atender a contenção da exfiltração de dados em diversas camadas aí dentro do ambiente. E falando de proteção de identidade, a Proofpoint também vai entregar aqui proteção para as identidades, então proteção ali para as contas que estão no Azure AD, no Entra ID, né? A proteção para as contas que estão no serviço de diretório do Google, proteção para as contas que estão num cenário híbrido, né? E ainda utilizam a autenticação do AD, né? Então realmente reduzir a superfície de ataque aí para que o atacante ele não consiga explorar as vulnerabilidades provenientes dessas identidades. Legal, pessoal? Então, novamente, o que a gente traz aqui é uma camada de inteligência para que, de uma forma muito assertiva, a gente consiga detectar essas ameaças, camada de análise de comportamento, e hoje muito se fala de inteligência artificial, e a Proofpoint já emprega o uso de inteligência artificial há muito tempo. Não é? Um diferencial também está na capacidade que a Proofpoint tem de entregar uma excelente engenharia de dados e engenharia de detecção para que a gente possa detectar ameaças, né, que já estão circulando antes dos nossos concorrentes. Né? Então, fazendo comparação, por exemplo, com as soluções de proteção nativa, né? A gente detecta aí ameaças em um tempo médio ali, colocando em pelo menos 20 horas antes do que as soluções de proteção nativa desses grandes players. Né? E camada semântica de inteligência artificial. Né? Então, realmente conseguir entender contexto, conseguir entender comportamento para chegar num veredito ali de proteção. Né? Camada de inteligência, né, pessoal? Por que que a Proofpoint ela é líder nesse segmento há muito tempo? Se a gente for analisar aqui tudo, os principais pontos, por que que a gente consegue ter tanta efetividade na detecção, é por conta da nossa capacidade de processar ameaças, dados diariamente. Então, são mais de 1 trilhão de data points ali que são processados, né, diariamente. Nós temos ali o rastreamento de mais de 200 atores maliciosos. Né? Diariamente, nós processamos mais de 4 bilhões de e-mails. Né? Um trabalho ali de monitoramento de mais de 300 mil domínios para que a gente consiga entender esse comportamento. A análise aqui e detecção de anomalia em mais de 45 milhões de contas que estão ali em cima do Entra ID, Azure AD, Google Workspace. Né? Análise dos caminhos de ataque, né? Que levam aquele atacante a explorar uma identidade vulnerável. Né? E análise aqui da perda de dados. Então, toda essa telemetria ela é utilizada pelos nossos engenheiros, é utilizada pelo nosso time de Threat Intel, para que as nossas soluções entreguem de uma forma muito eficiente e rápida a contenção aí de novas ameaças. Né? Olhando para
novamente, para inspeção desses recursos, né, são inspecionadas aí diariamente mais de 50 milhões de anexos, 49 bilhões de URLs, e aqui um ponto muito importante, o principal vetor de distribuição de ameaça utilizado pelos atores maliciosos são as URLs, né, e a Proofpoint ela tem aqui os recursos únicos aqui realmente para que a gente possa ter uma inspeção em profundidade em cima de URLs que são entregues por e-mails, tá? Exploração de perda de dados, gerenciamento ali e inspeção de domínio de fornecedores globais e, novamente, não deixando de focar aqui na postura de identidade, analisando AD e Azure AD. Legal? Novamente, muito se fala de AI, né? A AI ela só vai ser efetiva se eu tenho dados e se eu tenho um trabalho de engenharia de qualidade em cima daqueles dados para que eu possa treinar a minha AI. E a Proofpoint ela tem essa massa de dados, ela tem um trabalho incrível com o time de Threat Intel, de engenharia, para entregar aqui uma inteligência artificial de qualidade, né? Então, toda a parte de a entrega ali para que você possa ter um entendimento, né? O gráfico de relacionamento na detecção de ameaça, análise comportamental de e-mails que são mal direcionados, né? Detecção de anomalias por acesso, manipulação e vazamento de dados. Então, a AI ela é utilizada novamente de uma forma ímpar aqui em cima dos dados que a Proofpoint ela analisa, né? Análise utilizando LLM, né, para detecção desses ataques de BC, a contenção desses ataques, ela é extremamente complexa, ou melhor, a detecção desse tipo de ataque. Imaginem que o ataque de BC, normalmente, né, ele não vem com nenhum anexo malicioso, com nenhuma URL maliciosa. É um texto, né, onde eu tenho uma instrução, né? Então a Proofpoint ela traz aqui todos os recursos, os motores para inspeção semântica, né, para que a gente possa realmente entender a intenção daquele e-mail, né, se eu tenho urgência, se eu tenho indícios ali que mostram para mim que aquele e-mail é um possível ataque de BC. Né? E agora mostrando um pouquinho para vocês aqui da plataforma, né? Então, quando a gente trabalha na proteção da plataforma de e-mail, né, nós temos aqui a interface no qual eu vou conseguir acompanhar diversas métricas, pessoal. Então, eu vou conseguir entender todo o meu panorama de ataque, né, o que está sendo entregue, ou qual é o tipo de ameaça que está sendo direcionado para os meus usuários. Né? Quais são os usuários dentro da minha organização mais atacados? Né? Esses usuários, eles são usuários VIPs, eu tenho algum usuário aqui que é algum diretor, o meu CFO, o meu VP, né? Que tipo de ataque esses usuários vêm recebendo? Eu tenho um usuário aqui que está recebendo ataque de roubo de credencial e também está recebendo ataque direcionado, né, para tentativa de acesso remoto. Esse insumo, essa resposta, se hoje você precisar, se hoje você precisasse planejar, por exemplo, o teu próprio programa de treinamento e conscientização, né? Você conseguiria ter um panorama hoje dos usuários mais atacados? Né? Então, esse é o tipo de informação que de bate-pronto você tem aqui. Né? Então, eu consigo responder quais são os usuários mais atacados, qual é o tipo de ataque que esses usuários vêm recebendo, a comparação desses usuários com os demais usuários da minha organização, e essa classificação a plataforma ela faz de forma automática. Tá? Tenho visibilidade aqui dos meus usuários VIPs, né? Então, se eu preciso dar uma resposta e entender se os mecanismos de segurança empregados hoje para esses usuários executivos são recursos suficientes, eu consigo ter essa resposta. Né? Então, novamente, aqui eu tenho essa visibilidade. Quais são os meus usuários VIPs? Eu tenho o meu CIO,
que vem recebendo ameaça direcionada, essas ameaças vêm sendo bloqueadas, né? Houve alguma ameaça entregue para esse usuário no qual ele fez um clique em alguma URL maliciosa, né? E essa é outra resposta que a gente vai conseguir ter com a plataforma, né? Quais são os usuários que mais clicam nas URLs que chegam por e-mail, né? E aí, novamente, conecto isso com o programa de conscientização, né? É, é interessante eu entregar, por exemplo, um treinamento de roubo de credencial para um usuário que quase nunca clica nas URLs, que não recebe ataque direcionado de roubo de credencial, já é um usuário bem capacitado? Ou é interessante eu pegar um grupo de usuários aqui que são os usuários que mais clicam nas URLs e são alvos frequentes ali de ataques de tentativa de roubo de credencial, né? Então, esse tipo de informação, pessoal, vocês têm aqui de bate-pronto com a plataforma, né? Preciso entender aqui, ter uma visão um pouco mais executiva, né, do panorama de ataque, né? Então, olhando para a maneira como a Proofpoint ela faz a filtragem desses e-mails, né, qual é a eficácia dessa proteção, né? É, eu tive alguma ameaça entregue, dentro dessas ameaças eu tenho usuário mais atacado, que são os VAPs aqui, eu tenho usuários VIPs, que é o meu CIO, o meu CFO, usuários que têm ali um nível de privilégio maior, tá? Então são informações aqui novamente que vocês têm de bate-pronto aqui na interface. Então é uma interface que gera muito insumo, mas, novamente, a proposta da ferramenta, da plataforma, é melhorar a eficiência operacional de vocês, né? Então, hoje, provavelmente, o que vocês precisam lidar com falso positivo, falso negativo, ter que ficar alimentando lista negra, esse trabalho vocês não têm aqui, porque, novamente, a acurácia da solução ela é muito alta e isso está disponível em um SLA público que vocês têm acesso, né? Então, a plataforma ela vem para realmente melhorar a eficiência operacional, né? E munir vocês aí com mais insumos, né? Conectando a proteção de e-mail, a proteção do principal vetor de ameaças, com a proteção ali das minhas contas, eu já tenho essa visibilidade aqui, né? Já tenho dentro da plataforma o recurso nativo para entregar a proteção de contas, proteção de identidades, entender ali todos os caminhos de ataque que um atacante certamente vai explorar e mitigar esses caminhos de ataque, né? Olhando para uma estratégia aqui conectada de conscientização, deixa eu só logar novamente aqui na interface. Imaginem que todo esse insumo de dados, né, tudo que eu mostrei aqui de usuários mais atacados, qual tipo de ataque que esses usuários recebem, se esses ataques eles são ataques de roubo de credencial, de deploy de ransomware, se eu tenho usuário VIP. Imaginem que todo esse insumo gerado pela plataforma de proteção eu vou conseguir consumir através do módulo de conscientização, no qual eu vou entregar ali as campanhas de treinamento de uma maneira muito mais efetiva, as simulações de phishing de uma maneira muito mais direcionada, e novamente vou ter aqui uma série de insumos para entender a melhora da minha postura no meu programa de conscientização, em diversas áreas que são medidas ali, entender a postura de risco que os usuários eles trazem para dentro da organização. Então imagina que eu tenho um usuário que é o CFO da empresa, que recebe uma série de ataques de roubo de credencial. É um usuário que tem uma incidência de clique em URLs maliciosas muito alta, né? É um usuário que não completa os treinamentos, é um usuário que não passou ali na simulação de phishing. Eu vou ter toda essa evidência aqui. Qual é a exposição ao risco que o meu CFO traz para dentro da empresa, né? Falando de vazamento de dados, pessoal, olha aqui
Que interface incrível aqui, né? E novamente extremamente granular para que eu consiga trabalhar a inspeção de vazamento de dados em diversas esferas aqui, né? Então, quando a gente fala de inspeção e contenção de vazamento de dados, eu vou poder atuar nas minhas aplicações SaaS, no meu Office, no meu Google Workspace, Salesforce, eu vou poder atuar na camada de e-mail, eu vou atuar a nível de endpoint, eu vou poder atuar a nível de proxy, né? E todos esses canais que eu faço a inspeção para conter o vazamento de dados, tudo que ocorre de eventos e incidentes, vem parar dentro da mesma interface. E, novamente, vira um insumo muito rico aqui para o time de governança, para o time de SOC, conseguir entender o que está acontecendo. Né? Quais são os incidentes que foram gerados nos últimos 7 dias? Né? Eu tenho um incidente aqui de tentativa de filtração na nuvem, no endpoint, em e-mail. Quem é o usuário? Que tipo de comportamento eu tive desse usuário? Né? Outro ponto importante que eu tenho dentro da plataforma aqui eu vou entender o comportamento do usuário. Né? E esse é uma quebra, é uma mudança de paradigma quando nós comparamos com soluções legadas, né, que basicamente trabalham muito drivadas à política. Né? Eu crio política de bloqueio caso o usuário tente fazer a movimentação de dados para um USB, mas eu não tenho a história do porquê que esse usuário, o contexto do porquê que esse usuário tentou mover esse dado, para eu chegar ali e poder bater o martelo se esse é um usuário destreinado, se esse é um usuário mal intencionado ou se é um usuário que teve a sua conta comprometida. Então, todos esses pontos aqui, essas plataformas, elas se conectam, pessoal. E o suprassumo é eu trazer isso para uma visão voltada a risco. Eu saio do Techniquez, eu preciso apresentar eficiência para o meu board, eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar a pontuação. Né? O que o executivo gosta de enxergar aqui? Cor, letra e número, de uma forma muito objetiva. Né? Qual é a minha exposição a risco? Né? Quais são os usuários que me trazem um risco iminente? Né? Qual é a pontuação desses usuários? Qual é o score de risco? Por quê que esses usuários eles têm esse determinado score? E aí a gente vai conseguindo entender o que cada usuário traz para a mesa aqui, né? Qual é o nível de exposição que esse usuário traz, e eu vou começando a trabalhar aí sim com controles direcionado para esses usuários para ter e conseguir gerar uma redução a risco de uma forma muito mais objetiva. Legal, pessoal? Bom, basicamente, essa é a nossa plataforma, sumarizando aqui: proteção do principal vetor de ameaças, que é o e-mail, proteção das contas comprometidas, proteção contra vazamento de dados, conscientização conectada com todas essas frentes e também uma visão ali consolidada de risco, né, para que vocês comecem a trabalhar uma postura ali de realmente redução de risco em cima dos usuários e em cima da organização. Legal? Excelente, Maravilha, Jorge. pessoal. Obrigado. Muito obrigado, cara, pela apresentação. Excelente. Realmente contribui bastante aí para fortalecer esse nosso elo mais fraco, né? Todas essas proteções endereçadas e, claro, né, centradas nele. Então, é importante realmente esse ponto. Pessoal, eu vou fazer uma contextualização final aqui, só reforçando que o Q&A ele está aberto, tá? Então, se tiverem algum tipo de questão, podem ir endereçando aí enquanto eu apresento, que a gente endereça as eventuais questões agora ao fim da nossa apresentação. Então, eu vou iniciar novamente aqui o compartilhamento. Vou, então, seguir aqui com os benefícios esperados, né, de fato, da gente adotar essa solução de forma mais macro, né? Então, a gente vai ter ali a proteção completa centrada no usuário, né, permitindo aí que ele tenha as credenciais protegidas, que ele tenha os dados eventualmente protegidos, que ele tenha ali toda essa parte de e-mail, né, protegida, para que ele possa ali estar
né, bem municiado para enfrentar essas ameaças do dia a dia. A gente vai ter ali uma solução personalizada, tá? Totalmente customizada, de acordo com as necessidades de vocês. Então, a gente pode estar desenvolvendo isso a quatro mãos de forma bem customizada para ficar aderente às necessidades do cliente. A gente ganha em flexibilidade, né, porque a gente pode, né, existem empresas ali que têm ainda o receio quanto à nuvem, talvez um receio quanto ao teletrabalho, quanto a dispositivos não monitorados, né? Então, a gente tem essa flexibilidade de garantir nossas proteções. A gente pode estar usando esses dispositivos móveis, a gente pode estar usando, né, esses ambientes altamente segmentados, a gente pode estar com essa infraestrutura aplicada no nosso ambiente. A gente está, claro, se adequando às eventuais leis e normas, né, estar seguro, estar adequado. Claro, a gente vai ganhar ali com redução do risco, né, com toda essa visibilidade, todos esses controles, essas posturas de segurança aplicadas, focadas no usuário. Reforçando um pouquinho aqui a visão na Fios, né, para mostrando um pouco nossas outras soluções. Essa solução, de forma macro, novamente apresentada hoje, ela contempla ali a parte de proteção de usuários, e a gente tem um pouquinho ali da parte de GRC, onde a gente endereça ali a parte de conscientização. Mas então, falando um pouco realmente sobre a oferta da Field, a gente trabalha em três pilares, né? O pilar de planejamento, com toda a parte de gestão de políticas, risco, compliance, né? Processos, procedimentos. Parte de conscientização está englobada aqui no nosso pilar de planejamento. O pilar de proteção, então, contempla com essa solução de proteção de usuários, meios de comunicação, proteção ali dos dispositivos, aplicações e das nossas informações. Tá? E a parte de resposta, né? No pilar de resposta, a gente tem parte de gestão de ameaças e toda a parte de continuidade do negócio, para que a gente possa ali estar preparado para eventuais impactos de incidentes, que a gente possa manter aí o nosso parque funcionando, a nossa operação funcionando e evitar ali eventuais, né, prejuízos. Objetivando sempre, então, né, a segurança de ponta a ponta. Então, é isso realmente, pessoal. A minha apresentação, né, a gente finaliza por hoje, né? Agradecer a apresentação do Jorge aí. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou avaliar as questões. Bom, tem um questionamento da Ana aqui, né? Se vocês fazem uso do Zero Trust, Jorge. Se está aplicada alguma tecnologia Zero Trust aplicada na plataforma. Vamos lá, eu tenho dois pontos aqui, acho que é importante, né? O Zero Trust, Ana, ele virou um buzzword, né? Então o time de marketing usa bastante isso para falar que a solução ela é Zero Trust, ela entrega Zero Trust, e Zero Trust não é uma solução. Mas o Zero Trust ele é um framework, ele é um destino, né, para você conseguir chegar realmente nessa entrega de confiança zero, né? A Proofpoint ela vai endereçar vários pontos que são sugeridos dentro do framework de Zero Trust, né? Então, quando a gente olha ali para a contenção, ali para a segregação de acesso a dados sensíveis e afim, né, a gente vai estar trabalhando em cima de pilares ali do Zero Trust. Tá? Um ponto importante até para esclarecimento, né? Assim, é importante a gente separar, né, o que é o buzzword de mercado do que é realmente ali o framework, né? O Zero Trust ele é um framework, né? E sem sombra de dúvidas aqui a gente endereça diversos desses itens ali que são sugeridos por este framework. Né? E, bom, respondido, Ana? Presumo que sim. O Leandro aqui agradece o conteúdo, agradece. A Ana também indicou que está respondido. Pessoal, mais alguma questão? Bom, acredito que não. Então, acredito que seja por isso, pessoal. São 3 horas em ponto. Agradecer a presença de todos aí nesse evento, nosso webinar. Tá? Ele acontece de forma bem recorrente aí e aguardem, então, né, as informações de marketing serem divulgadas aí com o próximo tema e a data do próximo webinar. Tá? Agradecer a presença de todos. Muito obrigado aí pela presença.
Jorge, muito obrigado pela apresentação e pela parceria, tá? E boa tarde a todos. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde a todos aí. Valeu, gente. Boa tarde, obrigado. Valeu, tchau, tchau.